Boa noite, senhoras e senhores que estão nos assistindo. Hoje é dia 24 de março e agora são exatamente 22 horas e 18 minutos. Nós temos a honra de ter como convidados Ivalmir Canabarra, logo mais entrará outros participantes, e também o nosso anfitrião, Durval Ferreira, e eu, Everson Navarro. E vamos abordar uma série de assuntos com vocês a respeito do que está por trás das reformas, o endividamento e outros assuntos que foram já descritos na pauta. E eu vou passar a palavra para você, Ivalmir, e depois o Durval prossiga. Seu som está mudo, Ivalmir. Obrigado. Pessoal, boa noite aí, prazer grande aí de volta para os Hangouts. Grande abraço para o Everson, grande abraço para o Durval, grande abraço para todo mundo aí que faz parte do Grupo Foco na Democracia. Grande abraço às pessoas que compartilham conosco as informações, que ajudam na divulgação das informações, como bem a gente vem falando há muito tempo. Informação é tudo, é a nossa principal arma nesse momento, né? E estamos aí para falar sobre vários assuntos que devem também ser divulgados ao máximo para os amigos, trabalho, família, sempre com muito carinho, com uma boa didática. Porque a gente vem notando, eu particularmente venho notando, alguns erros de algumas pessoas que se dizem intervencionistas. O intervencionista, ele tem que ser um orientador. Se o intervencionista, Durval, começar a falar num tom que não é o tom real, se o intervencionista começar a falar como uma pessoa ditadora, falar de morte, que tem que matar, que tem que não sei o quê, desculpe, está desinformando, está atrapalhando o movimento. Eu queria só fazer essa observação logo no início desse hangout, porque esses intervencionistas não refletem a imagem real do nosso movimento. Boa noite, Durval. Boa noite, Everson Navarro. Boa noite, Ivalmir. Há quanto tempo a gente não faz um hangout juntos, né? É um prazer estar com todos vocês aí que nos assistem. Hoje, mais uma vez, que eu já fiz uma live hoje. E nós vamos falar sobre diversos assuntos aí, como o Ivalmir falou, tem diversas novidades aí para todos vocês, vamos fazer um debate legal aí. Todos os assuntos que as pessoas perguntaram e tem dúvida e coisa e tal. Só para começar aqui, só para relembrar, né? Tem pessoas, como o Ivalmir fala, desinformantes, que estão teimando em falar que a filha do general Vilas Boas é casada com o dono da Friboi. Gente, o general Vilas Boas tem 3 filhos, tá? São 2 filhas e um filho. Uma filha é casada com um oficial do Exército, oficial de carreira do Exército, está em Manaus. A mais velha estava em Manaus, agora está em Brasília, não é casada com um multimilionário rico. E o filho do meio, né? Ele é oficial do Exército e serve lá em Brasília, tá? Então esse papo aí é um papo furado. E mais uma vez é um prazer estar com todo mundo aí hoje. Everson. Tá sem som. Bom, é isso aí. Nós podemos começar a abordar o assunto do Hangout de hoje com a questão da falência do Brasil, né? O Brasil está falido e uma das causas que levaram à falência do Brasil, além da corrupção, além dos desvios, é o fato do endividamento público, que foi construído com o objetivo de desviar boa parte do orçamento da União para os investidores de títulos do endividamento público.
Então, como já foi falado várias vezes, mas sempre tem novos amigos, né, que entram no movimento, sempre tem pessoas novas assistindo os Hangouts, né? Eu vou fazer uma breve apresentação, né? A questão do endividamento público, ela começou em 2004 com o próprio Henrique Meirelles, que ele dirigiu o Banco Central na gestão Lula, né? E eles quitaram praticamente a dívida que a gente tinha, uma dívida redondinha com o FMI, que aplicava em torno de, a gente pagava em torno de 4% de juro ao ano, né? E esse endividamento, ele foi quitado como? Né? Contraindo dinheiro no mercado interno. Então, o Tesouro Nacional abriu a emissão de títulos, começou a vender títulos, né? E esses títulos, eles são corrigidos, né, e rentáveis, de acordo com a taxa de juro fixada pelo Banco Central, pelo Copom, né? E então começaram a vender esses títulos, né? E assim que começaram a vender esses títulos, também houve um incidente muito impressionante, porque os valores dos títulos sobrevalorizaram, né? Tinha gente revendendo esses títulos. Eles foram supervalorizados, porque, é óbvio, é um endividamento que ia ter um rendimento altíssimo, né? Taxa Selic, né? E a taxa Selic já chegou próximo de 20%, né, ao ano, né? Então é um bom rendimento, né? Para quem procura formas de fazer investimento, né? Dá um bom retorno, né? Então, se contraiu todo um dinheiro com a venda, a emissão de título, pagou o endividamento do FMI. O governo Lula fez uma grande propaganda disso, né, que havia pago o endividamento externo, né? O governo do PT conseguiu pagar a dívida externa, né? Mas era uma dívida de, salvo erro, em torno de 500 bilhões e com taxa de 4% ao ano. Mas, a partir daí, o endividamento se tornaria uma bola de neve, porque com taxa de juro altíssima, né, começou a crescer. E hoje nós temos um endividamento público total, né, em torno de 5 trilhões, ou seja, isso aí aumentou 10 vezes, né. Vocês podem acompanhar esses dados, tem um site da Defesa Cidadã, auditoriacidadã.org.br, se eu não estou enganado. Esse site eu acho que é de uma ex-auditora da Receita Federal chamada Maria Lúcia Fatorelli. Ela tem vários vídeos explicando a respeito do endividamento público, né? E tem todos esses dados para acompanhar, né, e se informar mais a respeito disso. Mas, enfim, quem comprou todos esses títulos, né, faturaram muito. Como, por exemplo, quem adquiriu esses títulos? Banqueiros, que exploram o mercado financeiro no Brasil, famílias de políticos, dinheiro lavado de corrupção. E hoje, se você pegar, hoje nós temos praticamente metade do orçamento da União, né, em torno de 45%, isso aí oscila, ainda nós não temos o gráfico pizza do orçamento da União de 2016, mas nós temos de 2015, né? Mas o endividamento público hoje, ele está em torno de 45% de tudo que é arrecadado no ano, que é o orçamento da União. Depois sobra mais ou menos em torno de 20% de previdência social, que é a segunda mais gorda do orçamento, né? Depois vem repasses para os estados e municípios, isso aí não dá para mexer. E depois todos os gastos públicos dividido em fatias muito finas, né? De 2%, 1%, 0,3%, por exemplo. Saúde está em torno de 5%. Segurança pública, menos de 3%. Educação... Acho melhor você mostrar o gráfico aí, Everson. Sim.
mas eu não tenho prefixado por gasto público por setor, né? Mas o gráfico determina que são assim, microfatias, né, que sobram, né? Então, por exemplo, Everson, você está sem som. Acho que ele caiu, Ivalmir. Parece que ele caiu. Ele está indo tão bem aí, né, rapaz? Na explicação está sendo tão didático aí. Uma pena, mas já ele está de volta aí com a gente. Você quer comentar alguma coisa, Durval, para fazer um gancho aí no que o Everson está dizendo? Eu vou chegar a aguardar depois ele voltar aí para ele mostrar o gráfico. Ele fez um gráfico muito bem feito, né? Ele fez à mão. Essa é uma coisa simples, né? Mas está explicativo e tem bastante detalhes ali que vocês visualizando, vocês vão entender bem o que ele está falando. Ele vai matar já diversos itens aí do que nós vamos falar. Acrescentar umas coisinhas aqui enquanto o Everson não volta. Eu tinha feito aí um hangout com o nosso amigo lá do Canadá. Ele é uma questão sobre diversas cidades do mundo, lá da Europa, do Canadá, dos Estados Unidos. Eles recebem mais turistas do que o Brasil todo, né? A violência não permite o turista entrar. A falta de cultura não é agradável para o turista chegar aqui no Brasil. Então, o turismo do Brasil hoje recebe a mesma quantidade de recursos de pessoas de 20 anos atrás. E turismo é uma coisa que dá muito dinheiro. Está concentrado em poucos locais, né, mas é algo bastante importante. Ivalmir, será que está só nós dois agora e caiu o negócio? Agora só estamos nós dois. Mas está no ar, tá? Nós estamos no ar. Estamos no ar? Olha, nós estamos no ar. Tu consegue ver aí? Estamos no ar. Consigo sim, eu tenho uma outra aba onde eu estou assistindo o nosso hangout. Estamos no ar. Tá, beleza. Então, essa questão do turismo, né, tudo no Brasil está muito atrasado, o turismo está há 20 anos estagnado. Algumas pessoas me perguntaram essa questão dos contratos firmados e mais as privatizações, se elas podem ser canceladas ou não. Elas têm com certeza diversos erros, né, que você pode fazer, mesmo através de um acordo internacional. Esses erros vão de encontro à legislação brasileira, né? Muitos desses contratos, acordos e privatizações não cumpriram o trâmite legal, então podem ser revogados após a intervenção, após seja lá o que acontecer aqui no Brasil, podem ser revogados tranquilamente. Inclusive empréstimos que não foram empréstimos, foi furto. Eu já falei isso na live de hoje, só para relembrar para vocês o que é um empréstimo. Um empréstimo é um presidente assina um acordo com outro presidente de outro país. Só os presidentes têm a legitimidade para fazer isso. No Brasil, para se tornar legal o que é legítimo do presidente, que é assinar um acordo internacional, esse acordo, quando chega no Brasil, ele passa pela Câmara dos Deputados, se aprovado, vai para o Senado, se aprovado, volta para o presidente que sancionou um acordo de empréstimo. Aí depois o presidente manda para o banco que vai fazer. Esse banco, pode ser Banco do Brasil, BNDES, o que for, assina com o banco do outro país o acordo. Esse acordo vai para uma corte internacional, que normalmente é a corte de Haia. Aí sim você pode fazer um empréstimo, porque se o outro país não pagar, você pode cobrar judicialmente, entendeu? Então, o dinheiro que foi mandado para Cuba, para a África, para o Porto de Mariel, não foi empréstimo, foi furto de dinheiro público. Furto de dinheiro público. E esse furto teve a participação tanto da justiça brasileira, porque eles sabiam e nada fizeram,
teve a participação do Congresso Brasileiro, que eles sabiam e nada fizeram. Então, eu aviso para vocês, não tem ninguém inocente no nosso Congresso. Um outro detalhe que eu gostaria de lembrar é que o Egito fez uma intervenção há 6 anos atrás e o presidente Hosni Mubarak, ele está sendo solto agora, 6 anos depois, porque foi inocentado de diversas coisas. Qual foi o erro da derrubada que o povo egípcio fez? Derrubou o governo, derrubou o Congresso todo. Qual foi o erro que eles cometeram? Eles não derrubaram o STF deles. Então a justiça lá ficou viva ainda. E a justiça liberou já diversos outros criminosos do governo e está liberando agora também o presidente Hosni Mubarak, que é responsável pela morte aí de mais de 200 manifestantes. Ele foi inocentado disso. Ainda estamos no ar, Valmir? Estamos no ar. Tá. Um outro detalhe que eu gostaria de falar para você... Estão me informando aqui que só está aparecendo a minha imagem, mas aí tem a ver com o Everson que caiu. Acho que ele que tinha um comando disso, né? Pode ser, mas eles me ouvem? Não, tranquilo, tranquilo. Mas só que você está mais arrumado do que eu, então fica beleza. Aí um outro detalhe que eu gostaria de falar para vocês é a questão do juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro. Nós temos preso no Rio de Janeiro Sérgio Cabral e mais a esposa dele. O juiz Marcelo Bretas soltou a esposa dele dizendo que tinha que conviver com os filhos. Gente, quantos milhares de mulheres estão presas no Brasil e não podem conviver com os filhos? Mas o pior disso não é isso. O pior disso vocês não perceberam, mas no dia que o juiz Moro decretou a prisão